Olá amigos e amigas, aqui é Albuquerque no canal Justa Gestão. No vídeo de hoje iremos falar sobre o uso progressivo da força. Em um outro vídeo falamos de uma forma bem discreta acerca desse tema, no vídeo onde falávamos sobre segurança nas abordagens, que foi conveniente citarmos um pouco acerca do uso progressivo da força. Atendendo a alguns pedidos de alguns amigos, iremos fazer esse vídeo agora, um vídeo curto, mas que busca de alguma forma elucidar, contribuir para o entendimento acerca do uso progressivo da força e eventuais consequências quando houver uma ação desproporcional. Nós iremos usar como material temático, como um material de apoio, o curso de extensão em equipamentos não letais 1 da Polícia Federal. Portanto, essa será a nossa base, que nós iremos explorar de alguma forma para falarmos aqui durante esses poucos minutos acerca do uso progressivo da força. Então vejamos o que diz inicialmente. Uso progressivo da força. O uso progressivo da força, na realidade, ela é uma possibilidade para o agente de segurança. O agente de segurança não pode entender que ele deve interagir ou intervir em uma determinada situação partindo logo para o uso da força. Mesmo que a situação apresente hostilidade, mesmo que se demonstre a efetiva necessidade da ação de forma mais contundente por parte do agente, é fundamental que ele tome precauções, que ele seja um agente cauteloso, para que a sua ação não seja desproporcional à situação vivida. Então, quando será possível o uso da força? No momento em que haja uma ação que caracterize uma desinteligência, e isso force o profissional a usar dos meios necessários para a contenção do distúrbio. É fundamental que o agente tenha esse discernimento acerca do que ele precisa efetivamente fazer, porque se a sua ação for desproporcional àquela situação em questão, poderá ocorrer uma ação reversa contra aquele agente e, consequentemente, ele vir a ser penalizado administrativamente e criminalmente, e até civilmente acerca do dano que ele eventualmente venha causar a outrem, em razão da sua ação desproporcional quando fez o uso da força. Portanto, por isso, uso progressivo da força. Diz assim o conteúdo extraído lá do curso da Polícia Federal, acerca do uso progressivo da força. Diz assim: princípios básicos. O emprego da força é legal? Ou seja, o agente de segurança ele tem que perceber a situação onde ele está inserido para que a sua intervenção não venha a ser algo que possa ser caracterizada como ilegal. Já foram esgotadas todas as possibilidades preliminares, ou seja, todos os caminhos, todas as etapas já foram percorridas até a efetiva intervenção do uso progressivo da força? A aplicação da força é de fato necessária, ou seja, é de fato necessário aquele agente intervir? Eu falo isso, pessoal, porque eu trabalho na área de segurança já há mais de 25 anos e, infelizmente, ainda é comum vermos agentes agindo de uma forma impetuosa numa situação que apresenta certa legitimidade, ou seja, ele até teria de fato que agir, mas a sua intervenção foi tão abrupta, foi tão repentina, sem que haja a análise necessária da situação, que ele age de uma forma desproporcional, vindo a cometer excessos e, consequentemente, vindo a responder por estes excessos. Portanto, é imprescindível que sejam analisadas as questões preliminares. O nível de força a ser utilizado é proporcional ao nível da resistência oferecida? Como eu disse, essas perguntas, indagações, princípios básicos, está no curso de extensão Equipamentos Não Letais 1, oferecido pela Polícia Federal. Então, amigos e amigas, avaliem a situação onde os senhores estão inseridos, sejam cautelosos,
primem pela sua segurança e só depois disso é que vocês irão poder fazer análise concreta para saber da força necessária a ser utilizada naquela situação de desinteligência. Exclusão de ilicitude. Por que eu vou falar de exclusão de ilicitude? Porque o uso progressivo da força tem sim esse embasamento legal, ou seja, quando um agente de segurança, usando os meios necessários, ele age com a finalidade de conter uma ação atual ou iminente, ele tem esse amparo legal, isso consta no artigo 23 do Código Penal, que diz assim: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de um direito. Ou seja, se o agente agiu nessa circunstância, se ele usou o uso progressivo da força, invariavelmente ele estará amparado pelo dispositivo legal e não irá sofrer sanção em razão da sua intervenção. Claro, ele deve usar dos meios e da força necessária. Por isso, uso progressivo da força. Excesso punível. O parágrafo único desse artigo 23 diz assim: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Ou seja, não adianta ele dizer que não tinha a intenção. Se o excesso foi, se a ação foi excessiva e se daquele excesso causou um dano a outra pessoa, ele invariavelmente irá ser penalizado, criminalmente e até civilmente. Criminalmente na esfera penal, civilmente na esfera da reparação patrimonial, porque isso sim pode também ocorrer. Então, a legítima defesa ela vai se entender quando? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Por isso que o agente de segurança ele deve ter o mínimo de conhecimento acerca dos dispositivos existentes que possam ser utilizados em prol da sua defesa, ou seja, ele precisa efetivamente de realizar uma intervenção acerca de uma desinteligência, acerca de uma agressão física que possa estar ocorrendo contra outro ou contra o patrimônio ao qual ele protege, e ele usando destas forças necessárias e dos meios necessários, com o limite necessário, com o limite razoável, ele poderá sim ter esse amparo legal que irá indiscutivelmente lhe sustentar, irá lhe embasar para que ele não venha sofrer sanções. Agora veja só, eu vou falar um pouquinho de uma forma bem sumarizada acerca da lesão corporal. Por quê? Porque infelizmente estamos vendo Brasil afora agentes de segurança usando da força supostamente necessária, vindo a causar danos, até infelizmente óbito. Então, senhores e senhoras, não basta que haja uma possibilidade, não basta que haja uma orientação acerca do uso progressivo da força. A força ela não pode progredir até o ponto de fazer com que aquela pessoa que apresentava-se como um agente agressor se torne vítima. Por quê? Porque é isso que vai acontecer. Se eu estou usando de uma força necessária para conter uma agressão atual ou iminente, e se eu excedo isso, invariavelmente eu irei incorrer num ato danoso que consequentemente será caracterizado como um ato criminoso. Então a primeira situação que irá ocorrer irá deixar de ser uma ação legítima de contenção, de uso progressivo da força para ser uma lesão corporal. E quando nós falamos em lesão corporal, nós falamos no artigo 129 do Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte, o caput do artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Veja, quando nós falamos em lesão corporal, nós podemos dizer que a lesão corporal, ela começa no que se refere à sanção penal, o indivíduo ele pode responder à pena de detenção de 1 a 3 meses, isso vindo a se agravar, ou seja, a depender da lesão corporal, do dano causado pela intervenção do agente de segurança, pode ser agravada, ela pode sair lesão corporal de natureza grave, ela já passa a ter uma pena de reclusão e não mais de detenção, onde ela vai de 2 a 8 anos. Veja que a
pena é pesada, que a sanção é pesada, e o agente de segurança ele deve ter muita cautela quando ele decidir realizar uma intervenção sob o viés do uso progressivo da força. E, numa situação de extremidade, aquela ação de uso progressivo da força, ela pode vir a ser caracterizada como uma lesão corporal seguida de morte, que é a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Portanto, é uma sanção pesada, é uma situação tensa, é uma tensão complicada, e o agente de segurança ele deve ter esse conhecimento primário, ele deve ter esse conhecimento básico, ele deve estudar, ele deve procurar meios onde ele possa se orientar, se nortear acerca da sua ação, acerca dos seus direitos, acerca dos seus deveres, e naturalmente para que com isso ele tenha o mínimo de informação necessária para quando agir em uma determinada situação de desinteligência, uma situação de desordem, uma situação de conflitos. Porque eu gosto e digo sempre isso, muitas vezes, melhor do que fazer algo é não fazer o que não deve ser feito. Portanto, amigo e amiga, essa é uma dica rápida aqui no canal Justa Gestão, sobre o uso progressivo da força. É um tema assim que merece uma discussão bem mais abrangente, bem mais demorada, e com certeza no momento oportuno nós faremos isso, iremos falar com mais aprofundamento, mas para agora fica essa dica acerca do uso progressivo da força. E o agente ele precisa invariavelmente entender que o uso progressivo da força é uma possibilidade, não é uma regra. O uso progressivo da força é uma possibilidade, não é uma regra para o agente de segurança. Abraço a todos, se gostarem do vídeo, deem um ok, se inscrevam no canal e até a próxima, se Deus quiser.